Minha família me renegou depois que minha namorada me acusou de tentar forçar uma intimidade. E agora eles querem se reaproximar. Oi, eu vou me apresentar como Marcelo. Tenho 29 anos. E até pouco tempo atrás, eu acreditava que minha vida estava entrando nos trilhos. Eu tinha um emprego estável em uma empresa de tecnologia, um apartamento pequeno que comprei com muito esforço e namorava há quase 2 anos a Patrícia, uma mulher que, até então, eu acreditava ser a parceira da minha vida. A Patrícia, 26, recepcionista em uma clínica odontológica, sempre foi carismática. Todo mundo gostava dela. Meus pais, minha irmã, meus amigos. Parecia que ela tinha o dom de conquistar qualquer pessoa com um sorriso e uma palavra doce. Eu, mais reservado e tímido, me sentia sortudo por ter alguém como ela ao meu lado. Nosso namoro não era perfeito, claro, mas parecia saudável. Brigávamos por bobeira, ela gostava de sair, eu preferia programas tranquilos, e meus pais viviam dizendo que eu precisava relaxar e acompanhar o ritmo dela. A admiração exagerada da minha família por ela ainda me custaria caro. Tudo começou num fim de semana comum. Eu estava exausto do trabalho. Ela queria ir a uma festa com as amigas. Disse que eu não estava no clima. Ela insistiu um pouco, depois foi sozinha. No dia seguinte, estava estranha, fria, distante. Perguntei se havia acontecido algo. Ela respondeu: "Nada, é coisa da sua cabeça." Os dias seguintes só pioraram. Mensagens secas, pouca vontade de conversar, afastamento até na intimidade. Eu não queria ser controlador, mas a insegurança começou a crescer. Foi nessa fase que o golpe mais baixo aconteceu. Num dia qualquer, Patrícia apareceu na casa dos meus pais, chorando, em pânico. Eu estava no trabalho. Minha irmã me ligou desesperada. "Vem agora, é grave." Quando eu cheguei, todos me encaravam com uma mistura de raiva e decepção. Minha mãe, com lágrimas nos olhos: "Marcelo, como você pôde fazer isso com a Patrícia?" Eu não entendia nada. Patrícia, chorando, me acusou de algo que ainda me dá náuseas repetir. Disse que eu tinha tentado forçá-la a ficar comigo, mesmo após ela dizer não. Na hora, o chão sumiu. Eu juro por tudo que é sagrado. Nunca encostei nela sem consentimento. Sempre respeitei seus limites. Mas ali estava ela, encenando a vítima perfeita diante da minha própria família, e todos acreditando, sem me dar chance de explicar. Minha irmã me chamou de monstro. Meu pai me expulsou de casa naquele instante. Minha mãe não conseguia olhar nos meus olhos. E eu fiquei sozinho, sem entender por que alguém que eu amava tanto faria isso comigo. Depois daquele dia, tudo na minha vida mudou. Eu saí da casa dos meus pais com a sensação de que tinha perdido tudo de uma vez só. Peguei meu carro e dirigi sem rumo por horas, tentando entender como a Patrícia tinha conseguido virar todos contra mim em questão de minutos. Lembro de olhar para o celular e ver dezenas de mensagens dos meus parentes, mas nenhuma era para me ouvir, nenhuma perguntava a minha versão. Todas me julgavam, me condenavam, me xingavam. Minha própria irmã escreveu: "Espero que você nunca mais chegue perto da gente." Era como se eu tivesse virado um criminoso da noite para o dia. Eu pensei em confrontar a Patrícia diretamente, em exigir explicações, mas algo dentro de mim dizia que não adiantaria. Ela já tinha contado a versão dela, já tinha chorado na frente de todo mundo, já tinha conquistado a credibilidade que precisava. Eu sabia que se eu fosse atrás dela, só reforçaria a narrativa de que eu era um perseguidor. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou para além da minha família. Amigos começaram a se afastar, colegas de trabalho passaram a me olhar torto, cochichar, quando eu entrava na sala. Eu nunca tinha me sentido tão sozinho. O pior foi ver como a Patrícia seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. Postava fotos sorrindo, curtindo festas, vivendo normalmente, enquanto eu mal conseguia dormir, mal conseguia comer, com medo de abrir o celular e ver mais alguém me atacando. Eu tentei marcar uma conversa com meus pais, liguei, mandei mensagens, implorei para que me dessem uma chance de explicar. Meu pai me bloqueou, minha mãe não atendeu nenhuma ligação. A única vez que consegui falar com ela, ouvi a voz dela embargada dizendo: "Não me liga mais, Marcelo, você quebrou o nosso coração." E desligou. A sensação era de estar preso num pesadelo sem saída. Eu não tinha provas, não tinha testemunhas, não tinha nada além da minha palavra contra a dela. E a palavra dela, aparentemente, valia mais que toda a minha história de vida. As semanas se arrastaram.
Eu me tornei praticamente um fantasma. Saía de casa apenas para trabalhar e, mesmo lá, a pressão era insuportável. Comecei a pensar se não seria melhor pedir demissão, fugir da cidade, começar de novo em algum lugar onde ninguém me conhecesse. Mas, no fundo, eu ainda tinha esperança. Eu ainda acreditava que, com o tempo, a verdade iria aparecer, que as máscaras não duram para sempre. O que eu não sabia é que esse seria apenas o começo da descida ao inferno. Eu nunca imaginei que uma mentira pudesse se espalhar com tanta força. No começo, eu pensei que a Patrícia só tinha falado aquilo no calor de uma briga ou no impulso de vingança. Mas não, ela parecia determinada a me destruir, como se quisesse me apagar da vida dela e ainda levar junto a minha reputação, a minha dignidade, a minha família inteira. Poucos dias depois da acusação, começaram a surgir rumores que claramente vinham dela. Pessoas próximas a mim, gente que eu conhecia há anos, começaram a me evitar. Colegas de trabalho já não me chamavam para almoçar. Amigos com quem eu tinha dividido segredos simplesmente desapareceram. Até vizinhos que antes me cumprimentavam no elevador começaram a olhar com desconfiança, como se eu fosse um monstro à solta. Eu cheguei a ouvir comentários pelas costas, frases cortadas que me gelavam o sangue. "Olha lá, é ele! Você ouviu o que ele fez? Coitada dela! Ainda bem que teve coragem de falar." Era como se eu tivesse sido condenado sem julgamento. E o mais cruel foi ver como a Patrícia alimentava esse papel de vítima perfeita. Ela aparecia nas redes sociais sempre muito bem arrumada, mas com legendas cheias de indiretas, frases do tipo "superando um trauma e renascendo mais forte." A gente nunca sabe quem está ao nosso lado de verdade. Algumas feridas ninguém vê, mas elas existem. As curtidas e os comentários de apoio eram centenas, gente elogiando a força dela, dizendo que ela era inspiradora, que era uma guerreira. Enquanto isso, eu tinha que me esconder, apagar minhas próprias redes para não ser atacado e viver como se eu fosse invisível. Mas a pior parte não foi a rejeição dos outros, foi a minha própria família. Meu pai, que sempre tinha sido minha referência, se recusava até ao ouvir meu nome. Minha irmã me bloqueou em todas as redes, no WhatsApp, e chegou a publicar uma indireta pesada, que eu sabia que era sobre mim. A gente nunca imagina o monstro que pode existir dentro de casa. Minha mãe, essa doeu mais do que tudo. Eu sei que ela estava dividida. Eu sentia que ela tinha dúvidas, mas o choro dela e o silêncio eram quase piores do que a raiva dos outros, porque significava que, no fundo, até ela acreditava que havia uma chance daquilo ser verdade. E eu? Eu estava afundando. As noites se tornaram um tormento. Eu ficava acordado até tarde, revivendo cada detalhe do relacionamento, tentando encontrar alguma lógica, algum motivo para a Patrícia ter feito aquilo. Tentei lembrar de brigas antigas, de coisas que eu pudesse ter dito sem perceber, de atitudes que a tivessem magoado, mas nada justificava uma acusação tão grave. Comecei a sentir ansiedade constante. Meu coração disparava cada vez que o celular vibrava, com medo de ser mais alguém me atacando. Eu evitava sair de casa, evitava até olhar no espelho. Perdi peso, perdi o apetite, perdi a vontade de viver. E, como se não bastasse, eu descobri que a Patrícia tinha começado a sair com outra pessoa. Não demorou muito para que fotos dela com esse novo namorado aparecessem. O detalhe cruel: esse cara frequentava os mesmos lugares que minha família. Eu cheguei a ver através das redes da minha irmã que eles chegaram a sair juntos para almoçar. Como se a Patrícia tivesse simplesmente ocupado o espaço que eu deixei, não só na vida deles, mas dentro da minha própria família. Era insuportável. E assim, eu me calei. Eu não tinha provas, não tinha como me defender. Era a palavra dela contra a minha. E a dela sempre parecia mais convincente. Aos poucos, comecei a perceber que eu estava sendo empurrado para fora da vida de todos que eu conhecia. Amizades de anos se dissolvendo. Minha família me tratando como um estranho. E a Patrícia cada vez mais forte, mais confiante, como se tivesse vencido uma batalha que eu nem sabia que estava lutando. E foi aí que a raiva começou a nascer dentro de mim. Até aquele momento, eu estava apenas tentando sobreviver, esperando que a verdade aparecesse sozinha. Mas eu percebi que se eu não fizesse nada,
Aquela mentira iria me enterrar vivo. Eu só não imaginava que essa raiva iria me transformar. Eu cheguei em um ponto em que a solidão era minha única companhia. Os dias pareciam todos iguais. Acordava sem vontade de sair da cama, forçava-me a ir ao trabalho, voltava para casa e passava a noite encarando o teto. O silêncio do apartamento era ensurdecedor. Era como se todo mundo tivesse virado as costas para mim. Os poucos colegas de trabalho que ainda falavam comigo mantinham distância, como se tivessem medo de se contaminar com a minha presença. Eu já não era mais o Marcelo que eles conheciam. Agora eu era o cara marcado por um boato, alguém de quem era melhor se afastar para evitar problemas. E enquanto isso, a Patrícia brilhava. As fotos dela com um novo namorado, que descobri se chamar Rogério, apareciam com frequência. Eles saíam para restaurantes, viagens curtas, festas, e, para minha surpresa, minha família estava cada vez mais próxima deles. Eu vi com meus próprios olhos uma foto postada pela minha irmã, Patrícia, Rogério, meus pais e ela, todos sorrindo como se fossem uma grande família feliz. Foi como levar uma facada no peito. A mulher que tinha acabado com minha vida agora ocupava o meu lugar dentro da minha própria família. As noites de insônia pioraram. Eu comecei a beber sozinho, coisa que nunca tinha feito antes. Uma cerveja para relaxar virava 3, 4, até eu desmaiar no sofá. Era o único jeito de calar as vozes na minha cabeça, de parar de reviver a cena da Patrícia chorando diante dos meus pais e me acusando daquilo que nunca fiz. Mas quanto mais eu bebia, mais a raiva crescia. Eu pensava em tudo que havia perdido, meus amigos, meu trabalho que estava por um fio, minha reputação, minha família e ela, a Patrícia, estava lá, vivendo como se fosse uma heroína que superou um trauma, sendo exaltada e amada, enquanto eu apodrecia no esquecimento. Um dia, bêbado e desesperado, eu cheguei a escrever uma mensagem enorme para minha mãe. Contei tudo de novo, implorei para que acreditasse em mim. Disse que a Patrícia estava mentindo, que eu nunca faria aquilo. Apaguei antes de enviar. Porque no fundo eu sabia, não ia adiantar. Eles estavam cegos. E foi nesse silêncio que uma fagulha nasceu dentro de mim. Se eu não podia provar a minha inocência com palavras, talvez pudesse provar com ações. Se todos acreditavam na Patrícia, então eu teria que mostrar quem ela realmente era. Naquele momento, pela primeira vez em meses, eu senti algo diferente de tristeza. Senti uma determinação fria, quase assustadora. Eu não tinha mais nada a perder. E quando alguém perde tudo, é nesse ponto que ele se torna mais perigoso. Eu não sabia como ainda, mas eu ia expor a Patrícia. Ia arrancar a máscara dela diante de todos. E no processo, ia fazer minha família engolir cada palavra de desprezo que jogaram em mim. Eu só precisava ter paciência. Depois de meses sendo tratado como um fantasma, eu finalmente entendi que esperar a verdade aparecer sozinha era inútil. Se eu quisesse limpar meu nome e mostrar quem a Patrícia realmente era, eu teria que agir. Não era simples. Eu não podia simplesmente chegar e gritar para todo mundo que ela estava mentindo. Minha palavra já tinha sido jogada no lixo. Eu precisava de provas, de algo tão claro que nem a Patrícia, com toda a sua manipulação, pudesse negar. Foi aí que comecei a observar. Não como alguém desesperado, mas como um predador que aguarda o momento certo. Eu sabia que ela e o Rogério eram exibidos. Viviam postando fotos, vídeos, stories. Eu criei perfis falsos nas redes sociais, segui alguns amigos deles e comecei a monitorar cada movimento. Descobri que o Rogério não era exatamente o príncipe encantado que ela pintava. Ele tinha fama de se envolver com várias mulheres e alguns comentários em grupos de Facebook deixavam claro que ele já tinha traído outras namoradas antes. Aquilo me deu esperança. Se ele fazia isso com as outras, por que não faria com a Patrícia? Eu passei semanas acompanhando e não demorou muito para perceber que a Patrícia, mesmo estando com ele, ainda gostava de flertar nas redes. Curtidas em fotos suspeitas, mensagens com emojis sugestivos em comentários de outros caras. Tudo muito discreto, mas perceptível para quem estava prestando atenção.
E foi ali que o esboço do meu plano começou a nascer. Se eu conseguisse reunir provas de que ela era infiel, de que estava enganando o Rogério assim como tinha me destruído com uma mentira, talvez eu tivesse algo sólido nas mãos. Não seria apenas a palavra dela contra a minha. Seria a própria máscara dela caindo. A ideia me consumiu. Passei a estudar maneiras de monitorar, de registrar conversas, de juntar prints e evidências. Eu estava obcecado. Mas não era só por vingança. Era pela minha sobrevivência. Porque, enquanto aquela mentira pairasse sobre mim, eu nunca teria paz. E, como se o destino quisesse me ajudar, eu tive a sorte de receber uma mensagem inesperada. Era de uma conhecida antiga, alguém que eu e Patrícia tínhamos em comum. A Carla, colega de faculdade dela. Ela escreveu algo curto, mas que fez meu coração disparar. Marcelo, não sei se você merece ouvir isso, mas a sua ex não é nada do que ela finge ser. Eu tenho coisas que você talvez queira ver. Naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que uma porta estava se abrindo. Eu não sabia exatamente o que a Carla tinha para me mostrar, mas uma coisa era certa. Poderia ser o começo da virada que eu tanto precisava. Quando recebi a mensagem da Carla, minhas mãos tremeram. Eu não falava com ela há anos, desde a época em que ainda estava com a Patrícia. Nunca fomos próximos, mas sempre tive a impressão de que ela observava tudo com atenção. O que será que ela sabia? Respondi quase de imediato, tentando não soar desesperado. Oi, Carla, que tipo de coisas você quer me mostrar? Ela demorou uns minutos para responder e cada segundo parecia uma eternidade. Finalmente veio a mensagem. Não dá para explicar por aqui. Melhor a gente se encontrar pessoalmente. Confia em mim, vai valer a pena. Marcamos em um café discreto, longe do bairro onde eu e Patrícia morávamos. No dia, eu cheguei cedo, nervoso, mexendo no celular sem parar. Quando a Carla entrou, percebi que ela também estava tensa, olhando para os lados antes de se sentar à minha frente. Marcelo, eu não sei nem por onde começar. Ela suspirou, mexendo na xícara de café. Mas eu não consigo mais ver você sendo tratado como o vilão dessa história. Eu sei que a Patrícia inventou tudo. Meu coração quase saiu da boca. Eu não esperava ouvir aquilo de forma tão direta. Você tem certeza? Perguntei incrédulo. Porque até hoje todo mundo acredita nela. Minha família, meus amigos, todo mundo. A Carla assentiu com firmeza. Eu sei porque a própria Patrícia me contou. Ela me disse meses atrás que inventou essa história para acabar com você. Disse que precisava de uma desculpa para terminar e que se pintasse você como um monstro, ninguém nunca ficaria do seu lado. Ela achou que seria a forma perfeita de se livrar de você e ainda sair como a vítima. Senti um nó na garganta, uma mistura de raiva e alívio. Raiva por confirmar que tudo tinha sido premeditado, e alívio por finalmente ouvir alguém me dizendo a verdade. Mas não acabou aí. Carla abriu a bolsa e tirou o celular. Eu sei que você não pode me pedir para testemunhar contra ela, mas eu tenho prints, mensagens que ela mesma me mandou rindo de como você ficou destruído, de como o Rogério acreditou em tudo e como sua família se afastou de você. Ela até se gabou de como era fácil manipular as pessoas. Meus olhos se encheram de lágrimas quando vi aquelas mensagens. Eram provas. Não era apenas minha palavra. Era a Patrícia confessando, rindo, admitindo que tudo não passava de um jogo cruel para ela. A Carla me encarou com seriedade. Eu não aguento mais ser cúmplice calada disso. Por isso, vou te passar tudo, prints, áudios, até uns vídeos de festa em que ela traiu o Rogério pelas costas. Se você quiser usar isso, está nas suas mãos. Mas, de verdade, cuidado. A Patrícia não é do tipo que aceita perder. Saí daquele café com uma pasta cheia de arquivos no celular e uma sensação estranha dentro de mim. Pela primeira vez em anos, eu tinha em mãos algo que poderia virar o jogo. Mas, junto com a esperança, veio também uma pergunta que não saía da minha cabeça. Será que eu deveria usar isso para limpar meu nome? Ou seria apenas me rebaixar ao mesmo nível dela? Nos dias seguintes, eu fiquei absorvido pelo conteúdo que a Carla me passou. Cada print, cada mensagem, cada vídeo me deixava mais certo de que eu não tinha sido o culpado daquela história
e que Patrícia havia arquitetado tudo para se livrar de mim sem pagar preço algum. Mas eu também sabia que não podia agir impulsivamente, precisava de estratégia. Decidi que a primeira coisa seria reparar minha relação com a minha família. Eu sabia que se eles continuassem cegos pela narrativa da Patrícia, nada que eu fizesse com provas contra ela mudaria a situação. Então comecei devagar. Enviei mensagens curtas, discretas, tentando retomar o contato. Nada de confrontos, apenas pequenos sinais de vida. Para minha surpresa, minha mãe respondeu. Foi uma mensagem simples. Marcelo, não sei se está pronto, mas gostaria de conversar. Eu não podia acreditar. Uma abertura. Era tudo o que eu precisava para reconstruir algum tipo de ponte. Marcela, a minha irmã, continuava distante, mas eu sabia que com paciência seria possível. Enquanto isso, eu precisava lidar com a Patrícia e o Rogério. A sensação de que ela estava se aproveitando de tudo, vivendo sua vida de aparente normalidade, era sufocante. Eu poderia simplesmente expor tudo, mas decidi guardar a informação, usar as provas de forma inteligente. Deixei que chegassem à minha família por meios que não parecessem manipulativos, para que eles percebessem a verdade por si mesmos. E, aos poucos, aconteceu. Pequenos detalhes vieram à tona. Amigos antigos começaram a me procurar discretamente, contando histórias que Patrícia não podia controlar. Prints e evidências que eu tinha passado sem que eles percebessem começaram a falar por si mesmos. Minha família começou a perceber inconsistências na história dela. No início foi lento e doloroso, mas com paciência, conversas sinceras e algumas provas apresentadas com cuidado, minha mãe finalmente me abraçou, chorando. Filho, eu não sabia. Eu queria acreditar, mas percebo que errei. Meu pai, mesmo relutante, começou a me escutar, entender meus sentimentos e reconhecer o erro que cometeu ao acreditar cegamente na Patrícia. Minha irmã, depois de muitas tentativas, também abriu espaço para conversar. E Patrícia? Ela continuou sua vida, mas não tinha mais controle sobre a narrativa. Sua reputação começou a ruir aos poucos, enquanto a minha reconstruía. Eu não a procurei para confrontar. Não precisava. A justiça, no fim, veio de forma natural. Olhei para trás e percebi o quanto tinha sofrido, o quanto tinha sido injustiçado, mas também entendi que minha paciência, estratégia e a ajuda certa poderiam transformar dor em força. Hoje, minha relação com a família é reconstruída, sólida e baseada em confiança novamente. E eu aprendi uma lição. Nem sempre é a palavra de quem grita mais alto que vence, mas sim a verdade, que se sustenta diante do tempo e da paciência. No final, eu estava vivo, mais forte e com minha dignidade intacta, e isso valia mais do que qualquer mentira que alguém pudesse inventar. Se você gostou desse relato, com certeza vai gostar desse outro relato que está aparecendo na tela também. Clica e vai assistir agora.